para ser feliz, chegando até você nesse momento. Deus abençoe você, tua vida, tua história, teu coração. Que bom ter a tua sintonia, filho amado, filha querida. Esse é o programa para ser feliz. Esse programa existe para levar consolo para você, para levar fé, para levar esperança, para levar o amor de Deus, o consolo que vem da palavra, da presença de Deus. Acolho você que acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Uma ótima noite, né? Se você está acompanhando no programa ao vivo na terça-noite, se você também acompanha nas reprises, na tarde de sexta, uma ótima tarde, ou na reprise da quinta, uma ótima madrugada. É muito bom ter a tua sintonia, a tua companhia. Esse é o espaço no qual a gente se encontra. Esse é o espaço no qual a gente para como família para ouvir Deus, para deixar-se tocar pela palavra dele, para deixar-se orientar, conduzir, levantar por Deus. É ou não é verdade, filho, filha, que às vezes a gente precisa que Deus nos levante? Porque as pancadas da vida, os desassossegos, os desencontros, eles realizam mesmo o ofício de ir nos prostrando, nos abatendo, nos colocando por terra. É ou não é verdade? Talvez você hoje esteja se sentindo prostrado, prostrada. É, você mesmo, você. Talvez hoje, tantas notícias ruins que a gente tem visto, né? É um tempo difícil, não dá para... dizer aqui no programa semana passada que não é porque o padre fala de fé que o padre vai propor um discurso mágico, alienado e alienante. Não, as circunstâncias são difíceis. Milhares de pessoas morrendo com o coronavírus, milhares de pessoas perdendo as suas vidas, situações muito difíceis, situações que roubam a nossa paz, o nosso sono. Talvez você esteja vivendo uma situação dessa, né? Uma situação difícil, uma situação de desesperança. Você perdeu alguém que você conhecia, um amigo, um filho, um pai, uma mãe. Talvez você dominado pelo medo de pegar o Covid-19. Ou talvez você se recuperando do Covid-19, com medo de ir para o hospital. Muitos lugares já com poucas vagas, né, na UTI. Olha, esse programa chega até você agora para ser um conforto, para fazer você entender que, como diz o Salmo 122, o Senhor é o nosso guarda. Ele nos protege quando a gente chega, quando a gente sai. Ele cuida da gente. E existem circunstâncias nas quais a fé é uma realidade essencial para que nós não entremos no desespero, para que nós mantenhamos a nossa sanidade emocional, psíquica, mental. A preocupação não resolve o problema, o medo não nos previne de sofrer. Então o que nos resta é fazer a nossa parte bem feita, melhor dizendo, né? E confiar em Deus, e olhar para Deus, e descansar em Deus. Christian Lopes, muito bem-vindo ao nosso programa, meu irmão. Que alegria ter você aqui. Como sempre, muito bem vestido, com uma boa aparência e com o seu teclado vermelho. Ô, padre, tem que vir à altura, né? E as pessoas, eles merecem o nosso melhor, né? Eu acho Sem dúvida. É roupa de ver Deus, né? Né? Então, quando a gente era criança, né? Minha mãe falava, roupa de missa. Roupa de missa, de ver Deus. Então, isso mesmo. Deus vai estar aqui. Sim. Né? Então a gente tem que, não só o exterior, mas o interior precisa estar arrumado, bonito, preparado, né? E estamos aí mais uma vez, uma alegria, né? E eu vejo que é providência de Deus, né? Porque os primeiro a ser tocado pela mensagem de Deus somos nós, né? É verdade. Né? O Senhor que está falando, eu que estou tocando. Então é uma providência, uma graça de Deus estar aqui hoje, viu? Eu te agradeço. Então, aí. Eu que agradeço a sua presença, sempre iluminando a gente com esse talento tão lindo. E Christian, o tema de hoje, eu estou fazendo uma série, semana passada você não estava, né? A Ju estava, um abraço, um beijo no coração da Ju Moraes, que não pôde estar com a gente hoje. Ju, Deus abençoe, você é muito querida, né? E é sempre uma alegria ter a Ju, ter o Christian também, ambos irmãos de comunidade aqui na Canção Nova. Comecei semana passada, Christian, uma série sobre a oração, né? O
tema da semana passada foi a pergunta, né? Você sabe rezar? E o tema dessa semana é o seguinte: a importância da oração em tempos difíceis. É claro que a gente está num tempo difícil, né? Não dá para negar. Quantas pessoas, né, Cristian? Perdi um familiar, tantas pessoas que perderam um familiar, talvez o Cristian, ou a esposa, ou você que nos acompanha, ou vivemos as consequências, né, ardilosas dessa pandemia, tais como o desemprego, o problema financeiro, o medo, os problemas emocionais e psíquicos subsequentes, né, que se sobrepõem diante dessa realidade pandêmica que a gente vive. Mas olha, diante do momento difícil, no momento difícil, melhor dizendo, a gente não pode deixar de rezar. A oração é a nossa força no meio da tempestade, é o nosso lugar de calma no meio da agitação. A oração é o nosso oásis no meio do deserto. O Papa Bento XVI, eu conversava com a Ju Moraes ainda há pouco, ela me lembrava, e eu gosto demais da encíclica Espe Salvi. A partir do número 57, o Papa Bento XVI, emérito, nos ensinava nessa encíclica Espe Salvi, que fala da esperança como virtude teologal. Ele ensinava que o sofrimento é um lugar de aprendizagem da esperança, é uma escola da esperança. Mas ele ensinava também que o sofrimento é uma escola de oração. É no sofrimento que a gente percebe o quanto a vida da gente é passageira, né? Quanto a vida da gente é passageira e que a gente só tem Deus como rocha firme, que não passa, que não se esvai com o tempo, né? Eu postei nas minhas redes sociais, nesses dias atrás, no meu Instagram, no meu Facebook, um trecho tão bonito de uma fala do ator que interpretou São Paulo Apóstolo naquele filme lindo, que foi lançado há uns 4, 5 anos atrás, chamado Paulo Apóstolo de Cristo. E essa cena é tão bonita, claro, não está na Bíblia, mas os roteiristas têm que pensar, porque não dá para fazer filme só com versículo, né? Tem que ter uma história ali no roteiro, mas muito, muito linda. São Paulo estava sentado diante do presidente ali da cadeia, né? Onde ele estava preso, e ele ia ser decapitado em poucos dias, porque Nero tinha colocado fogo em Roma e acusado os cristãos, né, de terem feito isso, e Paulo era o líder dos cristãos, então Paulo ia ser decapitado, era a pena capital. E aquele chefe ali da cadeia, que era um pagão, adorava vários deuses, teve a sua filha doente, através da oração de Paulo e da ação de Lucas, né, que estava visitando Paulo. Lucas era médico, São Lucas evangelista. A filha desse soldado romano ali, né, oficial romano, foi curada. Então ele começou a ter uma simpatia por Paulo, só que a sentença estava decretada pelo imperador, Paulo ia morrer. Só que antes de Paulo ser decapitado, uns dias antes, esse chefe ali da cadeia, né, o oficial romano, estava sentado com Paulo no jardim da cadeia. E Paulo tentando explicar para ele o que significava ter a fé em Cristo. Eu postei lá na minha rede social, depois você pode conferir. E foi tão bonita a imagem que Paulo usou ali, o ator, né, que ele disse o seguinte, perguntou para o oficial romano: você já velejou? O oficial: sim, eu já velejei. Aí Paulo perguntou: você já fez a experiência de pegar, quando você está velejando, um pouco de água na sua mão? Assim, do mar, né, ou do rio onde você estiver velejando? Pegar essa água na mão e tentar segurar? Aí o oficial romano disse: eu já fiz isso sim. E Paulo perguntou para ele: você já viu como mais que você se esforce, por mais que você se esforce, a água vai escapando da sua mão. Ela vai caindo, né? Ela vai se esvaindo e não fica água na sua mão. E Paulo foi dizendo para aquele oficial: assim é a vida da gente. Desde a hora que você nasce, a vida está escapando da sua mão. Em que sentido? É que nós somos finitos, né? Nós não vamos viver para sempre. E quanto mais a gente se apega ao dinheiro, às pessoas, às coisas, à vida, a gente vê que Deus nos deu os filhos para que a gente cuide deles, mas eles não são nossos. Deus nos deu a saúde, mas a saúde também não é nossa. Um dia a gente perde, um dia ela volta para Deus. Deus nos deu a vida para que nós a administrássemos, mas ela não é nossa também, né? Um dia nós a devolveremos para Deus. Então São Paulo foi dizendo: por mais que você tente segurar essa água, ela vai vazar da sua mão, ela vai escapar. Ela vai fluir entre os seus dedos, sabe? E o oficial romano foi olhando, né, prestando atenção. E de repente, Paulo disse para ele: quem acredita em Jesus, não tem só a água que escapa da mão.
tem a infinitude do mar, o mar inteiro. Paulo disse, o reino que eu sirvo e aquele que eu sirvo, servir o reino que eu sirvo, ou seja, Cristo, é como está no mar. A água não vai da minha mão, não se esvai, não vai embora. Por mais que eu tente segurar, a vida é assim. Por mais que você tente segurar, ela é limitada. Nós somos finitos, não somos eternos, não somos deuses. Parece que muitas vezes, por exemplo, com todo respeito a quem tem posses, né? Tem muita gente que tem posses, dinheiro, que é maravilhosa. Mas muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas que têm dinheiro, que têm posses, que são arrogantes e que agem como se nunca fossem morrer, entendeu? Às vezes até líderes sociais, políticos, né? Que tem muita gente boa, mas também tem gente mal intencionada, numa arrogância, esquece que vai morrer. A vida vai vazando, escapando pelo dedo, gente. Não é nossa. A vida Deus nos deu para administrar, mas um dia vai voltar para Ele. Como aquela passagem daquele homem que construiu grandes celeiros, derrubou os menores, guardou todo o trigo e disse, agora eu vou viver bem para sempre, só comendo e bebendo e usando do meu dinheiro, do trigo que está no celeiro. E Jesus diz naquela passagem do Evangelho, naquela noite aquele homem morreu. E Jesus disse, até usando a expressão, né, louco, para quem vai ficar tudo isso que você acumulou, né? Ou seja, você não brigou com tanta gente, não pagou bem os funcionários, foi desonesto, tudo para juntar isso tudo que você tem, que agora vai ficar para os outros. Não é que a gente não tem que trabalhar e não tem que ter dinheiro, não é isso. Mas a gente não pode se apegar, porque a vida, o dinheiro, tudo é como a água que vai escapando pelo vão do dedo, sabe? Só Deus não passa. São Paulo concluiu aquele diálogo com o oficial dizendo, olha, essa água escapa do dedo de quem tenta se apegar a essa vida frágil, mas eu que sirvo a Jesus Cristo, mergulho no mar, eu tenho a água toda, que é a vida eterna, que é o amor de Deus, que Deus não passa. Deus é a rocha firme no momento da tribulação, sabe? Por isso que o sofrimento é a escola de oração, como dizia Bento XVI, e no sofrimento a gente precisa rezar. Nós precisamos rezar. Porque olha, quem não reza no meio da tempestade já começou a ser afogado pelas ondas. Quem não reza no meio da tribulação já começou a perder. Talvez você mesmo. Talvez você hoje, filho, filha, está como uma barata tonta, correndo para todo lado, correndo, agitado, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, querendo segurar na tua mão aí o teu filho, a tua saúde, a situação toda. Mas é uma água que está vazando pelo vão dos dedos. Você não vai poder controlar tudo. Você está que nem uma barata tonta. É você mesmo, andando, correndo, agitado. Acalma o teu coração, para. Firma o teu coração em Deus agora. Para escutar Deus. Acalma esse coração agitado, essa mente ansiosa. E se alicerça em Deus, descansa em Deus. Tudo pode passar, mas Deus nunca passa. Deus é a rocha firme, é o mar, não é a água que escapa pelo vão dos dedos. Mas a gente precisa cultivar essa comunhão com Ele. Olha, já fiz uma introdução maior do que a que eu tinha pensado, mas eu quero partilhar a passagem de hoje com você. João capítulo 15, versículo 7. João capítulo 15, versículo 7. Jesus dizendo, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Uma vez mais, se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Olha só que versículo lindo. Jesus está dizendo, peça o que vocês precisam e eu os darei. Claro, gente, não vamos pedir para a vida humana deixar de ser humana, né? Para a gente ter superpoder e achar que a gente está acima do bem e do mal. Não, nós somos seres humanos. Estamos todos no meio de uma pandemia, estamos lidando com uma situação difícil. Mas Deus está conosco nessa situação difícil e é nessa situação que a gente tem que rezar. Pedir. Peça ao Pai, no nome de Jesus, o que você precisa, porque Deus quer atender a sua oração. É você mesmo que está diante desse impossível. É você mesmo que está diante desse gigante. É você mesmo que está diante dessa muralha que humanamente parece intransponível. É você.
Deus pode atender a sua oração. Deus quer atender a sua oração, mas você precisa gastar tempo com Ele. Você precisa investir mais na oração nesse tempo de tempestade e de deserto que nós estamos vivendo. A oração precisa ser uma prioridade para você. Como eu dizia, talvez você está como uma barata tonta, agitado, agitada. Esteja mais com Deus. Você não vai controlar tudo. Vai esvair pelo vão do seu dedo essa pouquinho de água que você tem. Descansa em Deus. Descansa. Acalma o teu coração. E que a oração para você, filho, filha, nesse tempo seja uma prioridade. Comece os seus dias falando com Deus, buscando sabedoria, força, paciência em Deus. O versículo dizia: se permanecerdes em mim. Se, condicional, permanecerdes em mim. O que pedirdes ao Pai vos será dado. Sabe? E é interessante que Deus nos pede para pedir, né? Porque Ele quer atender, porque Ele pode ajudar você, levantar você. Você não sabe o que fazer? Você está buscando uma resposta? Você está buscando uma resposta? Deus tem essa resposta para você. Deus tem saída, Ele pode te tirar desse labirinto. A oração, o sofrimento precisa ser escola de oração, como dizia o Papa Emérito Bento XVI. E Santo Tomás de Aquino dizia que, na Suma Teológica, através do ato de rezar, de gastar tempo em oração, nós vamos incorporando o pensar de Deus, o agir de Deus, o caráter de Deus, a mentalidade de Deus. Cada vez que você reza, Deus tira algo seu e coloca algo dele em você. Ele vai te tornando mais parecido com Ele. Reze, esteja na presença de Deus, porque ninguém te ama como Ele. Ninguém. Ele está aí pronto para te ajudar. Esse refrão lindo dessa canção. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. De volta com o programa Para Ser Feliz, hoje falando sobre a importância da oração em tempos difíceis. Sem dúvida alguma, todos e cada um de nós, de alguma forma, nós vivemos um tempo difícil. Nós vivemos um tempo desafiante. E no tempo difícil a gente tem que aprender a estar mais com Deus. É um tempo de rezar mais. Porque olha, os problemas são reais. Mas preocupação não resolve problema, aflição não resolve problema. E muitas vezes também, sou honesto em dizer, tem problemas que nós não vamos conseguir resolver totalmente. Mas a gente reza é justamente para ter paz no meio da guerra. A gente reza para ter calmaria no meio da tempestade, para ter alento no meio do deserto. O momento de oração é um momento de fortalecimento interior, emocional, psicológico, afetivo. Porque olha, nós estamos num tempo no qual nós estamos sofrendo, muitos de nós, mas também estamos lidando com muito sofrimento social, com muito sofrimento das pessoas. Eu como padre, eu só recebo, sempre né, as pessoas buscam padre, muitas vezes não é para dar notícia boa, não, dá para contar, né? E eu sou padre para isso, para ajudar mesmo as pessoas, mas nesse tempo, quantas histórias sofridas. Então, para a gente se manter, sabe,
sem cair na insanidade do desespero, no meio de tantas histórias sofridas, a gente precisa blindar nossa alma, nossas emoções, nossa mente, nosso psiquismo com uma vida de oração, com um mergulho diário em Deus, na sua palavra. Eu dizia que semana passada, que sempre quando você vai até Deus, levando a sua mochila com preocupações, medos, angústias, você sai melhor. Sim, Ele sempre te unge, Ele sempre te dá sabedoria, Ele sempre esclarece as suas ideias, porque veja bem, diante de uma situação difícil, às vezes a gente não vai conseguir resolver todo o problema, mas a gente precisa de iluminação de Deus, de sabedoria, de sensatez, para separar uma coisa da outra, para ver o que é prioridade, para fazer o que a gente pode e conviver com o que a gente não pode, com o coração tranquilo, sem se culpar, sem exigir o que a gente não pode dar, sabe? E a oração vai nos blindar e nos ajudar justamente nesse ponto, vai nos dar estabilidade para ver com clareza, vai nos furtar desse desespero, dessa agitação que rouba a nossa paz, né? Estamos falando sobre isso. Você pode enviar sua mensagem via Instagram, vai aparecer já na tua tela, se não tiver. Você pode enviar sua mensagem via Facebook, via WhatsApp, está aparecendo aí ou vai aparecer na sua tela. Twitter também, pode estar aqui para receber sua mensagem. E olha, eu sempre gosto de falar também, o YouTube é um lugar no qual a gente precisa estar, né? Os evangelizadores, os cristãos, e nós estamos chegando, graças a Deus, à Canção Nova. Eu também tenho um canal no YouTube, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Convido você a ir lá, se inscrever, curtir os conteúdos, deixar os seus comentários com sugestões de vídeo. Tem vídeos de palestras, de homilia, clipes de música, vídeos específicos com temas muito relevantes. Com certeza vai ser uma luz para você. O Christian também tem um trabalho bonito com o YouTube. Você estava me falando, Christian, que você lançou uma música nova também. Conta aí para nós rapidinho, por gentileza. Semana passada é uma composição que eu já tinha há um tempo já. Sim. E ela chama, até pertinente, né? Sim. Chama Aquieta-me. Sim. Né? Que o meu canal é um canal de músicas para oração, é um fundo Sim. musical para oração, né? Sim. Então ela é assim, né? Eu conheço. Conhece, né? Conheço, linda. Então, a música a gente precisa, nesse momento é isso, né? Se aquietar para ouvir a Deus, né? Sim. Então, linda. Muitas vezes a gente fica com os pensamentos agitados, né? E a gente Sim. precisa mesmo silenciar, porque é como hoje aqui em Cachoeira Paulista, né? Deu uma chuva muito forte, né? Sim. Mas depois ela passou. Sim. E se a gente não para no meio da chuva, Cristian, a gente vai junto com a enxurrada, né? Exato. Usando a metáfora aqui para a oração, né? É importante parar. Os problemas são reais, né? Mas é importante nos problemas, no meio da tempestade, parar, nem que seja 5 minutos, para ouvir Deus. Cristian, fala para nós do seu canal, como que é para o pessoal também encontrar aí na internet. É youtube.com/Christian Lopes. Christian sem H. Sem H e sem Y, né? Isso, sem Y. Então, com tá N bom. E com Lopes. Tá bom, muito bom, com certeza o pessoal vai se deleitar com as canções lindas lá. Tem uma música sua também lá. Tem, justamente, o instrumental da Vitória Vem Pela Manhã, né? Muito bom mesmo. Obrigado, Cristian, pelo carinho de ter feito também essa canção. Olha só, ter feito esse instrumental, né, da canção. Aproveitando, mudando de assunto e dentro do contexto ainda, gente, essa semana eu preciso dizer que o Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, o Davi, está com uma promoção fantástica dos nossos produtos de evangelização, chamada Semana da Família Canção Nova, prorrogada de 15 a 21 de março. Você encontra produtos de evangelização na loja da Canção Nova com até 50% de desconto. Isso mesmo, você pode ligar loja.cançãonova.com ou acessar loja.cançãonova.com ou ligar em horário comercial, 0 operadora 12 31 86 2600, de 15 de março a 21 de março de 2021, né? Tem essa promoção
produtos com até 50% de desconto, CDs que podem te ajudar a rezar. Eu tenho o CD Superando a Depressão e a Ansiedade, é um CD que eu e o padre Gilberto Carvalho lançamos juntos, com músicas, orações pela cura da depressão, da ansiedade. CD Superando a Depressão e a Ansiedade. Tem CDs dos músicos da Canção Nova, livros maravilhosos do Márcio Mendes, do Padre Jonas, tem livros do Ricardo Ida, que escreve sobre cura, a Rogerinha Moreira, o Emanuel Estênio, músicas lindas da Ana Lúcia, do Tiago Tomé, CDs lá, né? Você pode acessar as camisetas, os vestuários fantásticos, livros. Tem aqui o livro Curar e Restaurar o Masculino, que está aqui à minha esquerda, uma jornada de cura pela masculinidade, que é um livro de cura emocional interior para os homens, específico, essa semana de São José, sexta-feira, dia 19, né, de março, hoje eu estou ao vivo, então estou falando sexta-feira, é o dia de São José, né? Então esse livro, semana que nós falamos dos homens, então esse livro vai ajudar os homens, vai ajudar as mulheres a entenderem os homens também, as mães, né? Também um livro Curar-se para Ser Feliz, um livro profundo de cura interior, de libertação das emoções, está aqui, tudo isso pelo loja.cançãonova.com, você adquire, você pede nessa semana ainda com essas condições especiais. E olha, também você pode ouvir as canções dos músicos, dos cantores da Canção Nova nas plataformas digitais, não é tais como o Deezer, o Spotify, entre tantas outras que tem também por aí. Você pode ouvir as minhas canções, as canções, como eu disse, Tiago Tomé, Ana Lúcia, o Emanuel Stênio, o André Florencio, tanta gente boa aqui na Canção Nova, o Márcio Todeschini, com músicas lindas, o Marcinho. Você pode conferir lá também nas plataformas digitais. Gente, quero acolher com muito carinho quem enviou a sua cartinha para nós, a Cássia Regina Fricano Lima, ou Luma, acho que é Lima, lá de Teresópolis, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua cartinha, estou rezando pelas intenções que você partilhou aqui. E olha, recebi uma carta lá de Portugal, gente, isso mesmo, da Albufeira, guia em Albufeira, Portugal, do João Antônio dos Santos Vieira Sacramento. Obrigado, viu? Escreveu de um jeito bem português. Senhor Padre Adriano Zandoná. Muito bom receber essa carta desse irmão lá de Portugal. Também um abraço a todos os portugueses na nossa sintonia. O programa Para Ser Feliz está passando lá na TV, na rádio em Portugal, né? Deus abençoe muito você que é de Portugal. Quero também abraçar a Andy Janete, lá do Rio Grande do Sul, toda a sua família, que sempre manda a sua cartinha para nós. Ainda a Lindalva Ribeiro da Silva, de Manaus, no Amazonas, mandou a sua cartinha aqui para o padre. E também a Roseli Cândida de Miranda, lá de Marília, São Paulo. Deixa eu ver, olha só a carta grande, está até bagunçadinha aqui. Roseli Cândida de Miranda Teixeira, a Rose, lá de Marília, do bairro Maria Isabel, em Marília, interior de São Paulo. Mandou a cartinha aqui para o padre, estou ajeitando aqui a minha bagunça. Obrigado, você pode enviar a sua cartinha. Para mim é um privilégio também, eu gosto demais desse recurso, tá? E olha, você sabia que hoje eu tinha tensionado em começar falando sobre a oração do Pai Nosso. Segundo Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, a partir da questão 83, número 9, a questão 83, o artigo... questão 83, os artigos 9 em diante, Santo Tomás de Aquino falava que a oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita que existe, que nos ensina a pedir o que é mais necessário e na ordem mais necessária, né? É a oração perfeitíssima, porque foi ensinada pelo próprio Deus. Jesus encarnado, Deus feito homem, nos ensinou, nos ensinou. Não é? Por isso que ela é tão profunda. Eu tinha tensionado em falar sobre isso, mas me veio essa inspiração de dizer essa passagem ali do filme de Paulo Apóstolo, que eu acho que para o momento que nós estamos vivendo, sobretudo nós aqui no Brasil, né? Os irmãos que acompanham outros países talvez não estejam num momento tão crítico como o nosso, é interessante a gente refletir com mais precisão, porque de fato, gente, como eu falei ali citando a passagem do filme de Paulo Apóstolo, às vezes a gente fica apegado a tanta picuinha, tanta coisa, e esquece de entender que o mais essencial da vida da gente é Deus, é o amor, é o bem que a gente faz. A gente não vai levar nada dessa vida, a não ser o amor que a gente vive, sabe? O amor que a gente dá, o amor que a gente recebe, né?
Então, é importante. Mas semana que vem eu começo a falar sobre as petições do Pai Nosso. São 7 petições do Pai Nosso que, segundo Santo Tomás de Aquino, sintetizam tudo que a gente precisa viver. Olha só, já estou recebendo várias mensagens via Instagram, Padre Adriano Zandoná. Padre, tem uma pergunta no programa de hoje. O senhor mesmo já comentou que quando desejamos algo, devemos ser insistentes na oração, mas também devemos deixar que Deus haja conforme a sua vontade. Sempre fico confusa. Como saber se é hora de parar e deixar Ele agir do seu jeito e no seu tempo? Não consegui ver o nome dela aqui, mas não tem problema, que pelo Instagram, filha, olha, é uma boa pergunta. Gostei da sua pergunta. Como perceber se o que eu estou pedindo Deus quer dar ou eu tenho que deixar de pedir? Olha, Jesus nos pediu para sermos insistentes na oração, para permanecermos com Ele, em primeiro lugar. A palavra que eu li hoje, João capítulo 15, versículo 7, dizia: se permanecerdes em mim, ou seja, permanecer em oração, permanecer na minha vontade, permanecer lutando para me obedecer, permanecer lutando para viver como eu sugiro, como eu indico, tudo que pedirdes vos será dado, né? Então, quando você quer bem uma coisa, semana passada, você quer muito uma coisa, né? Na semana passada, eu coloquei os critérios de Santo Tomás de Aquino, 4 critérios para nós termos eficácia na oração. Você pode ver o programa da semana passada, está lá no Canção Nova Play, youtube.com/Canção Nova Play, na barra programas, vai lá no Pra Ser Feliz, ou também no meu canal no YouTube, na playlist Pra Ser Feliz. E eu explicava dessas 4 condições para a nossa oração ser eficaz, segundo a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é um dos mestres, doutor da igreja, né, que sistematizou quase tudo que a gente acredita como fé. Alguém muito especial. E ele dizia que uma das condições, em primeiro lugar, que a gente tem que pedir algo que não seja contrário à nossa salvação. Primeiro ponto. Uma dessas 4 condições. Não vou falar toda, porque você vai ouvir o programa depois, né? Outro tema. Mas, só para dizer, uma das condições é que a gente tem que pedir algo que não seja contrário à nossa salvação. Que seja de acordo com o bem, de acordo com a vontade de Deus. Então, se você está pedindo uma coisa que não vai te fazer mal, que você tem consciência, que não é contrária à palavra de Deus. Por exemplo, você não vai pedir para a esposa do rapaz que você acha bonito morrer para você ficar com ele. Claro que isso não é vontade de Deus, isso não corresponde com o bem, isso não é a favor da sua salvação, né? Não tem como, né, gente? Que os meus inimigos morram, não é a oração que se faça, né? Isso não é cristão. A oração sempre precisa ser motivada pelo amor. Então, mas se você tem consciência, não, eu estou pedindo algo que não é ruim, que não é fora da vontade de Deus, que não contradiz a dinâmica da minha salvação, né? Que não me leva a desobedecer a Deus, a fazer o mal. Como você vai discernir? Olha, eu vou dar o meu critério pessoal. Às vezes, quando eu quero muito uma coisa, eu fui ensinado por Deus, sabe? A pedir mesmo com insistência, quando eu vejo que algo é bom. Mas também, quando você está nessa comunhão com Deus, orando e pedindo algo, em primeiro lugar, não desanime. Porque a oração, eu dizia semana passada, nunca é desperdiçada. Se você rezou por algo e não aconteceu, Deus vai usar aquela oração em outra área da sua vida, da sua família, que seja mais necessária, né? Ele vai usar, não é desperdiçada. Mas se você está num contexto, numa batalha de oração, e se não é aquilo que Deus quer, Ele vai começar a te mostrar. Tenha certeza. Ele vai começar a te mostrar. Só que às vezes a gente está tão assim fechado naquilo, eu quero isso, que a gente faz de conta que não vê, ou a gente se fecha para perceber nos detalhes os sinais que Deus está mandando. Porque Deus vai falando com a gente, filha, eu vi que é uma mulher, né? Nos detalhes, Ele vai orientando, Ele vai mostrando. Já aconteceu de pedir coisas que eu vi que não era aquilo e Deus foi mostrando. Porque Deus fala também nos fatos, Deus fala na realidade. Por exemplo, se eu pedir, Senhor, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser transferido para a Terra Santa, para Israel. Mas Deus vai me mostrando nos fatos que eu preciso estar aqui
que Ele precisa de mim trabalhando hoje onde é o meu setor de trabalho, por exemplo, na televisão, Canção Nova, internamente, né? Eu trabalho lá na TV. Se Ele vai me mostrando que é tempo de eu estar aqui, que Ele precisa de mim aqui, que as pessoas precisam de mim aqui, eu preciso também ser dócil, né? Porque nós vamos aprender quando nós formos estudar as petições do Pai Nosso, né? As 7 petições, os 7 pedidos que Jesus nos pede para pedir ao Pai quando rezamos o Pai Nosso, que uma das coisas é: seja feita a vossa vontade. É importantíssimo entender que nós só vamos nos santificar na vontade de Deus. E Santo Tomás de Aquino dizia que nós só vamos ser felizes na vontade de Deus. Para eu e você sermos felizes de verdade, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Então, filha, vai prestando atenção. Deus vai te mostrar. Ele vai te mostrar. E eu gosto muito de ouvir Deus na realidade. Porque, às vezes, tem gente que é muito espiritual, né? Até espiritualoide. Aí começa a criar coisa. Deus disse isso. Será que disse mesmo, né? Será que disse? Então, na realidade, é um lugar no qual não há ambiguidade, né? Você está vendo, eu pedi para Deus para eu ser transferido para a África, mas Ele me mostrou, através do meu superior aqui da TV, que eu preciso estar aqui. Pronto. Eu preciso ter docilidade para acolher também, né? Vamos lá. Chegando muitas mensagens aqui via Instagram, mas eu quero pedir para o Edson, querido Edson, que separa aqui uma mensagem também para nós, via WhatsApp, já estou virado aqui para o nosso plasma. Benção, padre, não quero ser identificada. Estou passando pelo desemprego há mais de 1 ano e meio. Tenho orado constantemente, tenho pedido tanto a Deus, mas não tenho resposta. Sinto que Deus não olha para mim. Me sinto abandonada. Com isso acabo pecando, pois muitas vezes questiono a Deus. Busco Ele sempre, em toda a minha vida, desde criança. E não sei por que estou passando por tantas tribulações. Me dê uma orientação, ore por mim. Filha, obrigado pela sua sinceridade, por ter enviado essa mensagem para nós, né? Olha, eu agradeço a sua sinceridade, mas uma coisa que eu tenho insistido nos programas nos quais eu tenho estado, no Sorrindo para a Vida, eu estive bastante esses dias aqui, nesse que é o programa que eu apresento mesmo ordinariamente, que é o Pra Ser Feliz, nas missas, é que o sofrimento precisa também nos levar mais para Deus, nos levar mais para a oração, mas o sofrimento também precisa nos amadurecer. Em que sentido? Nos levando também a uma solidariedade universal, né? Social também. Porque, pelo que eu entendo o seu sofrimento, eu acolho você, tá? Eu respeito o seu drama, a sua dor, que é única para mim, para Deus. Mas, do jeito que você escreveu, parece que é só você no mundo que está passando por isso, né? Mais uma vez eu digo, eu respeito o seu sofrimento, mas o sofrimento tem que nos amadurecer e gerar em nós uma solidariedade. Não é você que está passando pelo desemprego, é o mundo, é o Brasil. Não é você que está sofrendo, é o mundo. Ai, padre, eu só penso em mim. Me perdoe, mas está errado. A gente tem que... Olha, gente, ninguém amadurece sem romper a barreira do egoísmo exacerbado, do egocentrismo. Isso é fisiológico. A psicologia hoje já chegou a essa conclusão. Que um dos sinais para aferir, se é que a gente pode aferir, né, o nível de maturidade de uma pessoa, é o tanto que ela se desprendeu daquilo que é infantil e começou a amadurecer, assumindo as responsabilidades da vida, né? Sabe? Então, filha, não é só você que está passando por isso. É o Brasil, é triste, é difícil. Eu não sei, talvez você pode arranjar um emprego semana que vem, ou eu gosto de ser sensato e honesto, talvez você fique mais 1 ano sem conseguir. Mas será que nesse tempo Deus não está te sustentando? Através de pessoas? Será que Ele não está te ensinando algo? É duro ficar desempregado. Eu não quero que você fique desempregado. Eu vou rezar para que você consiga um emprego. Né? Aqui no programa ao vivo, terça-noite, na última meia hora, é diante do Santíssimo, né? Muito forte. Vou rezar por você, pela sua vida. Mas será que no meio dessa tribulação Deus não tem te sustentado? Talvez, quando tudo isso passar, o que vai ficar dentro de você foi a comunhão que você construiu com Ele nesse momento de prova e de dor. Porque você sabia que o alicerce, entenda bem o que eu estou dizendo, o alicerce da nossa vida espiritual, o que é o alicerce? É a fundação, é o solo sobre o qual o edifício é construído.
O alicerce da tua vida, da minha vida, da nossa vida espiritual, ele é construído através da comunhão que a gente cria com Deus nos momentos de tribulação. Retoma a frase do querido Papa Emérito Bento XVI: o sofrimento é escola de oração. Talvez lá na frente, talvez se você tivesse empregada, ganhando muito bem, você nem lembraria de Deus tanto como está lembrando agora. Mas as suas lágrimas diante dele, tem lugar para isso, tá? Deus entende quando a gente chuta o balde, quando a gente fica triste, questiona. Ele é pai, ele dá um abraço na gente e fala: vem cá, se acalma, depois a gente conversa, né? Talvez se você tivesse tudo bem, você não estaria se aprofundando tanto no seu relacionamento com Deus como você está. Então você está construindo um relacionamento com Deus forte na tribulação. E é uma tribulação geral, sabe? Claro, você vai continuar lutando, vai continuar procurando emprego, vai continuar enviando currículos, óbvio. Mas permaneça em Deus e continue pedindo. Mas tendo também essa noção, né? Que o sofrimento também não pode tornar-nos aquelas pessoas sem noção, né? Que só olha para si. Não, filha, é o mundo. Nós estamos numa crise. Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa... Sabe, eu sei que você tem as suas contas, os seus sonhos, eu entendo você. Mas, mais uma vez eu te pergunto, será que nessa situação, se você olhar com muita honestidade para o lado, você não vai perceber que Deus tem sustentado você, tem chegado ajuda, tem chegado força de onde você nem imaginava que você podia ter? Faz parte desses momentos de revolta, mas não fique neles. Vai acontecer na hora certa, mas não é só Deus, né? É o mundo que está parado, é a corrupção dos nossos governantes, muitas vezes, né? São muitas coisas que a gente precisa mudar. É a ausência de educação. Quando eu digo educação, estou falando de formação mesmo do nosso povo, muitas vezes, né? O Brasil é um dos países do mundo que tem a pior educação, né? Que gasta mais com a educação, que tem menos retorno, né? A pessoa fica 15 anos na escola e sai, muitas vezes, não sabendo nem escrever direito, nem ler, nem conjugar verbo, né? Você vai vendo quem estuda português, a hora que vê mensagens que chegam assim, por exemplo, no Instagram, dá vontade de, sabe, fala: meu Deus, nós não sabemos falar a nossa língua, né? Mas é isso. A gente fica lá um tempão, mas parece que não absorve o que tem que absorver. Então, eu nem sei porque eu abri essa janela, mas fechando e voltando para o raciocínio anterior, não é? A gente precisa permanecer em Deus. Mesmo no tempo da tempestade, como diz o Monsenhor Jonas da Bíblia: aguenta firme, meu filho. Permanece em Deus. A tempestade vai passar, mas reza mais, esteja mais com Ele. E olha, o problema, o desemprego é difícil, ele nos humilha, né, gente? Mas não se culpe. Se você está procurando, está fazendo o seu melhor, às vezes a gente se culpa também quando a gente está desempregado, né? A gente começa a se culpar, achar que a culpa de tudo é nossa. Faça o teu melhor, continue rezando, descanse em Deus. E na hora certa eu tenho certeza que vai acontecer. O padre vai rezar aqui por você. Padre, boa noite. Estou tentando ver o nome da pessoa aqui também no Instagram, não consegui. Qual é a melhor forma de rezar no sofrimento? Pedindo a libertação ou oferecendo o sofrimento a Deus por uma causa maior? Tenho oferecido meus sofrimentos. Acho que não sou forte para isso. Olha, duas coisas muito boas. Você tem que oferecer o seu sofrimento a Deus por uma causa nobre, né? O sofrimento é muito precioso para ser desperdiçado. Ofereça pela conversão, pela salvação dos seus, por uma graça, pela conversão dos pecadores, como Nossa Senhora de Fátima ensinou aos pastorinhos em Fátima, né? Portugal. Mas também peça a Deus, né? A libertação. Por que não? A gente pode pedir, não é? Pedir a Deus a força para suportar aquela dor também, né? Por exemplo, tem coisa, gente, se você pegou o Covid-19 e tem um ciclo de 14 dias, não adianta você rezar hoje e falar: Senhor, tira de mim. Você vai ter que suportar a dor, carregar a cruz desses 14 dias. Então, Senhor, me ajuda a suportar. Mas se é algo que pode ser mudado, peça ao Senhor, né? Oferte os seus sofrimentos a Deus. E tem muitos sofrimentos também na vida relacional que são causados por nós, né? Eu fico admirado. Tem pessoas, por exemplo, que quando vão casar ou encontrar alguém, não reza, não busca Deus, não pergunta para Deus se é a pessoa, não faz as coisas do jeito de Deus. Depois, quando dá um problema, a culpa é de Deus. Eu fico admirado, né? Acho que Deus olha e fala: olha, você não me chamou para participar do processo, como é que você está me culpando agora, né? Enfim, quero pedir mais uma mensagem aqui
via WhatsApp para nós, o Edson já está separando. O que acontece comigo, padre, que não consigo ser fiel, perseverante na oração? Fico alguns dias firme, de repente acontece algo que esmoreço. Olha, o segredo para você é o recomeço. Faça bons propósitos, retome os bons propósitos, tente retomar os propósitos, né, de oração. Claro que tem a ver também, às vezes, com o seu temperamento, né? Quem tem um temperamento muito sanguíneo, eu já fiz uma série aqui, está lá no canal também, sobre os temperamentos, né? O sanguíneo geralmente tem essa tendência a começar muitas coisas e a não terminar, né? Às vezes é falta de foco, é falta de disciplina. Uma coisa que a gente precisa ter na vida é foco e disciplina, para tudo, sabe? Sobretudo na vida espiritual. Quem não tem disciplina não reza direito, não descansa direito, não come direito, não faz nada direito, porque está sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e nenhuma. Porque quem faz um monte de coisa ao mesmo tempo não faz nenhuma bem feita. Então é preciso ter foco. Isso é uma sabedoria que vem também através da oração. Disciplina para rezar. Talvez você precise acordar mais cedo para você rezar. Antes da sua criança pequena acordar, antes de você ter que fazer a comida e a marmita do seu esposo, né? Não sei se você faz. Antes de começar a agitação do dia, acorda mais cedo. Faça esse sacrifício, sobretudo na quaresma, né? Para rezar, para estar com Deus. Mas também existem livros que ajudam a gente a rezar, né? Tem muitos livros bons sobre oração. Frei Inácio Larrañaga, tem um que é um pouco mais elevado, mais complicadinho, mas que é muito bom. Por exemplo, do padre Roio Antônio Marim. Tem os próprios livros de Santa Catarina de Sena, O Caminho, né? Santa Teresa d'Ávila. Tem livros fantásticos que são um pouco mais profundos, um pouco mais assim melancólicos, mas bom também de São João da Cruz, né? O Monte Carmelo, né? Tem livros, por exemplo, de mestres de oração, mestres de espiritualidade. Santa Teresa d'Ávila, né? Das Moradas, o Castelo Interior, que é mais difícil, né? Mas tem outros mais simples que falam sobre a oração, né? Tem o do Monsenhor Jonas Abib, Orando com Poder, que fala sobre o poder da intercessão. E a própria Bíblia. Digita depois na internet, versículos que falam sobre oração. Vai lendo, tem promessas. Me motiva muito quando eu ouço Mateus 7,7, Jesus dizendo: pedi vos será dado, buscai encontrareis, batei vos será aberto. Não motiva, gente? Busque motivação e lute para ter disciplina. Comece, por exemplo, se propondo, eu vou rezar o texto todo dia. Eu vou ter o meu momento para falar com Deus todos os dias. Eu vou, talvez tem gente que gosta de fazer todo dia no mesmo horário, no mesmo lugar, isso ajuda algumas pessoas. Eu já não gosto, eu gosto de estar mais calma, mais livre. Rezar a hora que der, mas eu tenho a minha disciplina de oração. Se eu não tivesse, estaria perdido, sobretudo num tempo como esse. Vamos lá, quase chegando no final. Padre, quero ser mãe, só que meus miomas estão grandes e não sei se o médico vai tirar meu útero. Como eu saberei se Deus quer que eu seja mãe realmente ou passe por essa cirurgia para tirar o meu útero? Tenho 38 anos e 10 anos de casada. Filha, mais uma vez eu te digo, né, o que eu expressei há pouco tempo, que você tem que pedir a Deus a graça de ser mãe, né? Peça sim, peça uma intervenção dele, mas Deus vai falar nos fatos. Se na cirurgia tiver que tirar o seu útero, a vida está falando, né? São mistérios. Eu dizia na homilia da missa de domingo aqui no acampamento, no Kairos, a cura da depressão, fiz uma homilia falando sobre a importância da alegria que vem de Deus, do amor, tomar posse desse amor de Deus para enfrentar esses sofrimentos emocionais e psíquicos como a depressão, a ansiedade e os outros sofrimentos afins, né, da vida. É preciso a gente entender que existe uma dimensão de mistério no sofrimento. Sabe, existe uma dimensão de mistério. De cada 100 mulheres, algumas não vão conseguir ser férteis. E assim os homens também, né, para gerar um filho. Se vier acontecer de você ter o útero retirado, a vida vai estar falando, Deus estará falando. Mas não é por causa que você não vai gerar biologicamente que a sua maternidade está indo embora por causa disso. Não. Eu acredito que Deus pode fazer. Acredito na cura. Mas eu também acredito que a gente tem que rezar e se submeter ao mistério da vida, à vontade de Deus, enfim. Então, você reze, mas se não der certo, se o teu útero tiver que ser retirado, se abra a adoção, por que não? Se abra a adoção é um gesto lindo de amor, de caridade, que alegra o coração de Deus e que é um sinal de fecundidade, de maternidade, de paternidade profundo.
é ajudar Deus a cuidar de uma pessoa perdida na vida, sem afeto, sem, enfim, tantas coisas necessárias, né? Enfim, o programa, esse é o segundo bloco, está ficando por aqui. Você na reprise, eu já me despeço. Você acompanhando terça-noite, nós temos meia hora de adoração ao Santíssimo, é muito especial essa meia hora diante do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, os objetos de cunho devocional que você apresenta, vossa família, e permaneça para sempre sobre a tua mente, te libertando do desânimo, teu coração, te enchendo de fé e esperança. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Tem esperado esse momento, o Senhor espera por você. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenho esperado este momento. Tenho esperado que estivesses assim. Escuta o Senhor te falar. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses a mim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama
cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens vivido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor por cada um de nós, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado porque essa música vem trazer consolo para cada um de nós. Quantas pessoas, Senhor, que não estavam se sentindo amadas. Quantas pessoas que não estavam se sentindo acolhidas. Quantas pessoas que estavam se sentindo sós, desprezadas, não vistas, estão sendo visitadas, foram visitadas pelo Senhor através dessa canção. Obrigado, porque mesmo no meio da tribulação, ninguém nos ama como o Senhor. Ninguém nos ama como o Senhor. O Senhor nos ama com amor eterno, profundo, especial. Obrigado porque muitas pessoas foram consoladas por Ti, foram visitadas por Ti nesse momento. Essa pessoa que chora agora na frente da TV, do celular, do computador, porque estava se sentindo tão sozinha, tão cansada, tão sem saber o que fazer, tão desesperada. E o Senhor está chegando agora e abraçando essa pessoa, consolando esse coração aflito. Quantas pessoas aflitas estão sendo consoladas por Ti agora, Jesus? Quantas pessoas das quais o Senhor está arrancando o desespero, a aflição. Obrigado porque o Senhor nos ama. E é no meio da tribulação, do sofrimento que mais nós sentimos o Teu amor, mais nós sentimos o Teu consolo, mais nós sentimos a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua no trono, o Senhor é Deus. Senhor, eu peço por mim, pelos filhos e filhas que rezam comigo,
Ajuda-nos, Jesus, nesse tempo, a carregar as nossas cruzes. Consola-nos, Senhor. Dá-nos a força necessária para cumprirmos a nossa missão. Dá-nos a sabedoria necessária. Dá-nos os dons, a paciência necessária. Senhor, ajuda-nos. Jesus, eu rezo agora pelos desempregados, como aquela filha que mandou a mensagem para nós. Eu rezo pelos desempregados, Senhor. Eu rezo por aqueles em necessidade financeira, em necessidade de alimentação. Quantas pessoas, Senhor. Toca no coração dos nossos governantes, para que eles tenham políticas cada vez mais pensando nos pobres. Graças a Deus o auxílio emergencial voltando, mas outras políticas, Senhor. Outras iniciativas pensando nos mais pobres, nos menos favorecidos. Toca o coração de quem pode ajudar, para que os pequeninos não passem fome. Senhor, eu rezo por aqueles que estão passando fome. Abre agora uma porta, que chegue ajuda para essas pessoas, que cheguem cestas básicas, que chegue auxílio para essa pessoa que está em necessidade de alimento. Eu rezo também por esse desempregado. Cuida dessa pessoa, Senhor. Protege essa pessoa desempregada. Abre as portas para um novo emprego, Senhor. Faz o dinheiro chegar, o recurso chegar, o alimento chegar nessa casa, nessa família, nessa mesa. Eu rezo também por aqueles que estão endividados, Senhor. Aqueles que não têm dinheiro para pagar suas dívidas. Abre uma porta, Senhor, na vida dessa pessoa. Abre uma porta no coração, na vida dessa pessoa. Dá uma saída, uma solução. Tira essa pessoa desse labirinto das dívidas. Eu rezo, Senhor, por aqueles que estavam sentindo uma grande aflição. Liberta os que sentiam uma grande aflição. Liberta os que se sentiam aflitos. Consola o coração daqueles que perderam alguém, perderam entes queridos, perderam familiares, perderam amigos. Senhor, abre novas portas no nosso caminho. Faz algo novo acontecer. Muitas vezes nós estamos, Senhor, adoecidos pelos nossos problemas. Eu sinto que Jesus está tocando pessoas, a palavra que me vem é essa, que estavam adoecidas pelos próprios problemas. Até a sua aparência mudou. Você envelheceu, no último ano você envelheceu semelhante na aparência a 10 anos. Já parece que você envelheceu 10 anos no último ano, pelos problemas que você tem enfrentado. Jesus está tocando você agora. Toca essa mãe e esse pai, Senhor, que não sabem mais o que fazer com esse filho. Cura o coração dessa mulher magoada, Senhor, que sofreu a traição, que não conseguiu perdoar. Senhor, liberta essa pessoa que está sofrendo com ansiedade, Senhor, e descontando na comida, descontando na busca por prazeres afetivos, sexuais. Liberta essa pessoa, Senhor. A mente dessa pessoa não para, Senhor. Essa ansiedade dominou. A mente dessa pessoa não para. Liberta essa mente ansiosa. Liberta esse coração ansioso. Essa pessoa sempre com essa taquicardia. O coração dela não para, palpitando. Preocupada com tantas coisas. Dê a essa pessoa a graça de descansar em Ti. Essa pessoa cuja mente não para. A mente dela não para um minuto. Toca com a Tua mão agora, Jesus. Tira essa mania de se preocupar tanto, de se cobrar tanto por tudo. Essa pessoa, ela está adoecendo porque ela se cobra demais, Senhor. Cura esse coração. Uma pessoa que tem muita dificuldade em dormir. E o Senhor está te acalentando, te serenando seus pensamentos, que a partir dessa noite você vai experimentar um sono restaurador. Mas eu sinto que
que Deus também pede que você faça a sua parte. Busque o silêncio, desligue o celular, se desligue. Se aquiete, porque Deus quer te visitar, mas você precisa abrir as portas do seu coração. Uma outra imagem que eu tinha era de uma sentença de morte, como se fosse um diagnóstico de uma doença. E Jesus estava rasgando esse diagnóstico. A última palavra é dele, ele é o médico dos médicos. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus próximo, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor nos conhece as nossas dores, as nossas angústias. Por isso o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem ao encontro aquele que está chorando, Senhor Jesus. Porque o Senhor também chorou a morte do seu amigo Lázaro. E o Senhor também pode enxugar as nossas lágrimas, lágrimas daqueles que estão chorando hoje, nesse momento, Senhor. Mas Tu és a ressurreição, Senhor. E dai-nos essa certeza, Senhor, da ressurreição. Que Tu és a vida, Senhor Jesus. Em Ti nós colocamos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão abençoada que o Christian trouxe. Eu sinto que o Senhor está curando uma pessoa, que você tem um problema no seu sangue, na corrente sanguínea. Você já está fazendo hemodiálise já há um tempo. E você tem clamado muito a cura. O Senhor está curando você agora, é você mesmo. Você vai ver que a partir de hoje, gradativamente, esse seu problema, essa doença vai sumir, vai desaparecer da sua vida. E você ainda vai testemunhar isso na canção nova. Você vai testemunhar para a glória de Deus. É você mesmo, o Senhor está te curando. O Senhor também está curando uma pessoa de um problema crônico, como se fosse uma artrite, mas que gerava muita dor. Eu estou falando artrite para exemplificar, não é que seja uma artrite, né? Representa, parece com uma artrite, mas é uma doença crônica nos ossos, nas juntas, que causa muita dor. O Senhor está curando você agora. O Senhor também está curando uma pessoa que você sofreu um acidente de moto, muito grave. Você caiu, inclusive quando você caiu, seu pé esquerdo torcia, quase que quebrou, deslocou. E a moto caiu sobre a sua perna esquerda e o teu pé esquerdo como que quase que foi arrancado. Isso traumatizou muito você e afetou até a sua fé. Você não tinha mais confiança em Deus. O Senhor está curando o seu coração, Marcelo. O Senhor cura você agora. O Senhor também está tocando pessoas. Você trazia muitas mágoas no seu coração. Muitas mágoas. Sobretudo de um superior, de um patrão seu, que te humilhou muito, que não te entendeu, te fez muito mal. O Senhor está pedindo, entrega essa mágoa para mim, entrega essa desesperança para mim, deixa eu curar o seu coração. Pessoas também magoadas dentro de casa, filhos magoados com os pais. Teu pai é muito bruto, ele te machucou, mas agora é hora de entregar essa mágoa para o Senhor e deixar o Senhor curar o teu coração. É hora de liberar o perdão. Esposas magoadas com o marido, um marido magoado com a esposa, a tua esposa foi embora, ela teve um filho com outro homem ainda estando com você e foi embora. Isso deixou um sentimento de tristeza, de fracasso dentro de você, de desespero. O Senhor está consolando você agora, visitando você. O Senhor está tocando uma pessoa que você está fazendo um curso na faculdade e você está com um carnê de mensalidades agora na sua mão, o boleto, não sei. E você não tem mais como pagar e você ia trancar a faculdade, porque você não tem como pagar. Mas você estava muito triste, chorando, porque você gosta do que você está estudando e você precisa se formar, você quer se formar. E você clamava ao Senhor, o Senhor ouviu a tua oração. Tenha certeza, amanhã ainda
Ele vai abrir uma porta na sua vida. E cada mês Ele vai providenciar o necessário. Ele não vai dar além, mas Ele vai providenciar o necessário para você pagar esses boletos a cada mês e concluir o seu curso. O Senhor te ouviu. Não chore. Não rasgue esse boleto. Se você rasgou, imprima outro. Porque assim como Deus disse para aquela viúva em Sarepta através do profeta Elias, ela só tinha uma quantia de farinha e de óleo e ela planejava fazer o último bolinho para ela e o filho dela comerem e depois esperarem a morte, porque naquela época a viúva não tinha nenhuma assistência. Mas Elias disse, quando ele chegou na casa dela, o homem de Deus, ele falou, vai, prepara com essa farinha e com esse óleo um bolinho para mim e depois você vai preparar para o seu filho. Ela disse, mas não tenho. Ele falou, vai, porque enquanto eu estiver aqui, não vai faltar farinha nem óleo. Todo dia ela usava a farinha e no outro dia tinha novamente farinha e óleo ali. E ela cada dia se alimentava Elias, o seu filho. Deus vai agir com a providência dele na tua vida assim nesse tempo. Em cada dia, de onde talvez você menos espera, de pessoas, de situações que você menos espera, mas Deus vai cuidar. Se refugie em Deus. O Senhor está tocando uma pessoa que você está sentindo uma fragilidade física, emocional e psíquica muito grande. Você vive cansado, você vive abatido, tudo que falam te machuca muito, você vive com pensamentos ruins, até de morte você já teve. Mas sabe o que é a raiz disso? Baixa imunidade espiritual. Você está rezando muito pouco. É baixa imunidade espiritual. Você está rezando muito pouco. Então tudo está te atingindo. As palavras da sua sogra, da sua amiga, do seu patrão, daquela pessoa que não te entende, o comentário no Facebook, a foto da outra pessoa que postou bonita e você se sente acima do peso. Tudo isso está te afetando. Fisicamente você está abatido, abatida. Psicologicamente, emocionalmente. Mas é porque você tem rezado pouco. Você precisa se fortalecer na oração. A importância da oração no tempo de dificuldade. É o tema do programa de hoje. Você precisa rezar mais. O Senhor também está tocando uma pessoa que você tem se sentindo, a imagem que me vinha era de uma pessoa no fundo de um poço, escuro, e você gritava desesperada com a mão assim para fora, e você via um pouquinho de luz só lá em cima. Você estava no fundo do poço, mas lá em cima você via a luz do sol. E você estava clamando, Senhor, me tira daqui. A imagem era do próprio Senhor descendo esse poço, pegando você pela mão e te levando para cima, te levando para a luz, te levando para a vida. Jesus entra nesse poço de lama e Ele está te tirando daí, dessa lama do pecado, da depressão, do desespero, da mentira, da prostituição. Deus não te quer mais nesse poço, Ele não te quer mais nessa vida. Ele está te tirando daí. Queira ficar do lado de fora. Não volte mais para esse poço. Busque a confissão. Mude de vida. Você não nasceu para essa vida errada. Você não nasceu para estar nesse poço do desespero, da depressão, da prostituição, da mentira, de uma vida afetiva, sexual errada, contrária à vontade de Deus. Não. Ele está te tirando. Porque Ele tem coisas lindas e novas para você. Ele te ama. Ele é Deus. Ele te escolheu. Ele pode fazer coisas novas na sua vida. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama
como eu. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar, com tão grande amor, o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você vai receber essa bênção com o Santíssimo agora, filho, filha, que sela tudo que o Senhor realizou, disse, fez. Muito o Senhor fez na tua vida. Ele falou com você e você sabe disso. É tempo de mudança. É tempo de atitudes novas. De deixar de cultivar o que é mal. De começar a fazer o bem, de rezar mais.